emoção vai começar. No pique certo pra torcer e vibrar. É garra, é jogo, é pura emoção. Aprenda os esportes no seu coração. Do ponto de vista do Gomes, com Álvaro Gomes. Análise, bola na rede, paixão. O esporte agita a nossa emoção. Vem com a gente, não fica de fora. O jogo é agora, a bola já rola. Aprende comunicação. Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Não é mais a pré-comunicação na Copa, a Copa do Mundo acabou, né? A Espanha foi bicampeã, venceu a Argentina na final por 1-0. Agora é a pré-comunicação nos esportes. Mas hoje eu vou falar mais de futebol, que é o que eu sou mais familiarizado. Aos poucos a gente vai tratando de outros esportes aqui com o tempo, né? A gente já voltou para a rotina do futebol brasileiro e com seus prós e contras a gente vai falar um pouco, especialmente aqui dos clubes paulistas, né? Que é o meu universo, né? O meu universo. Eu conheço mais dos clubes aqui de São Paulo e do ABC, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas equipes. Para começar, eu gostaria de falar um pouco do Palmeiras, que é um dos principais times do momento no futebol brasileiro. Está liderando o campeonato brasileiro com 6 pontos, se não me falha, em relação ao Flamengo. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas de qualquer forma o Palmeiras é o líder do Brasileirão. Está vivo na Copa do Brasil, segue na competição, é um dos favoritos ao título. E está indo bem na Copa Libertadores, mas o curioso do Palmeiras é que o torcedor parece um pouco infeliz com o trabalho do técnico Abel Ferreira, o português, né? O Abel chegou ao Brasil há alguns anos e sempre criou uma certa celeuma em cima dele, porque ele é uma figura meio controversa, assim, né? Por mais que seja muito vitorioso, é um dos principais, se não o principal treinador da história do Palmeiras, muita gente ainda reclama, muita gente, digo palmeirenses, muitos deles ainda reclamam do estilo de jogo proposto pelo Abel Ferreira. Ele é um treinador que tem um estilo um pouco mais pragmático, né? Não é um cara que vai montar times exuberantes, que vão jogar um futebol espetacular, mas tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais vencedores do futebol brasileiro desde que ele chegou aqui. É claro que ele trabalha num clube com uma estrutura espetacular. O Palmeiras é um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro junto com o Flamengo, por mérito. Já passou por algumas dificuldades financeiras. A gente lembra quando a Parmalat deixou o Palmeiras, Parmalat lá dos anos 90. O Palmeiras era um clube muito vencedor, mas se dizia que era um clube que ganhava graças ao dinheiro que vinha da empresa do Leitinho, né? Isso mudou, o Palmeiras teve algumas dificuldades após a saída da Parmalat, precisou do seu presidente Paulo Nobre em algum momento, o seu ex-presidente Paulo Nobre. Ele precisou injetar um dinheiro do bolso para salvar o Palmeiras de alguns problemas, teve aquela época do rebaixamento do Palmeiras e tudo mais. Mas depois dessa gestão do Paulo Nobre, que entrou com a verba e fez com que o Palmeiras se tornasse um clube mais saudável financeiramente, de lá para cá, o Palmeiras está sempre brigando por grandes títulos. E depois da chegada do Abel Ferreira, e agora na gestão da Leila Pereira, o Palmeiras é um dos 2 principais times do futebol brasileiro. Há quem diga que acontece uma espanholização do futebol brasileiro. Espanholização por quê? Porque lá na Espanha a gente tem 2 clubes que brigam sempre pelos títulos e os outros ficam mais como coadjuvantes dos campeonatos, né? Lá na Espanha são Real Madrid e Barcelona, e aqui no Brasil, aos poucos, vai se formando essa disputa mais concentrada em Palmeiras e Flamengo. Mas o que eu acho muito curioso e que me
chama muito a atenção é que o palmeirense ele tem essa relação meio de amor e ódio com o Abel Ferreira. É um treinador, como eu disse, bastante pragmático. Ele não faz questão de montar um time que joga um futebol brilhante, lindo de se ver ou algo assim, mas é um cara que preza especialmente pelo resultado. E essa é uma visão de futebol que eu acho que vem da Europa, e o Abel Ferreira, por ser um cara português, que bebe um pouco dessa fonte do José Mourinho, eu vou falar um pouco sobre o Mourinho mais pra frente, ele preza muito pelo resultado. O palmeirense, que sofreu por algum tempo, engolia essa questão do futebol mais pragmático porque tinha uma sede de títulos e precisava ver o clube do Palmeiras vencendo campeonatos, para o torcedor poder, zoar o outro, aquela coisa que a gente tem no futebol que é super normal. Mas como essa rivalidade aqui em São Paulo está se tornando algo meio diferente, talvez só o Corinthians em alguns momentos consiga ainda brigar com o Palmeiras nos títulos mais caseiros aqui, Campeonato Paulista. Como essa briga do Palmeiras agora é com o Flamengo, essa rivalidade de zoar o outro torcedor que acontecia aqui em São Paulo meio que está se tornando irrelevante, né? Como o Palmeiras está sempre brigando pelas coisas, o palmeirense está meio, aspas, cansado de discutir com o São Paulino, com o corintiano, sobre o futebol doméstico. E como a visão do Palmeiras hoje é muito mais nacional e sul-americana, fica na cabeça do palmeirense essa questão de quando o Flamengo vence jogando bonito. Que pese não ter sido um jogo muito bonito na gestão do Felipe Luiz, mas a gente lembra lá do Jorge Jesus em 2019, o Flamengo dava espetáculo, né? Fazia de tudo, era um time muito bonito de se ver jogando. E o palmeirense parece que ficou com um pouco de ranço em relação a isso. Até por o Jorge Jesus ser um outro treinador português, o palmeirense talvez tenha lá no fundo da cabeça esse negócio de que o Palmeiras poderia jogar mais bonito, continuar vencendo, mas jogar mais bonito. A gente lembra lá nos anos 90, quando o Vanderlei Luxemburgo era o treinador do Palmeiras, e aí eu tô falando daquela gestão Parmalat que eu citei, o Luxemburgo fazia o Palmeiras jogar bonito, era um tipo de jogo que o Luxemburgo sempre tentou implementar nos seus times, que era bonito de se ver, um time de muitos gols, aquele ataque clássico com Edmundo, Evair. O Palmeiras hoje não tem mais isso. Parece que o torcedor de barriga cheia na questão dos títulos agora se sente de barriga vazia na questão do futebol bonito. É muito engraçado de ver essa relação. Eu tenho um grande amigo palmeirense que tá pedindo a cabeça do Abel Ferreira, um cara que vence tudo todo ano. Ano passado não ganhou os principais títulos, mas é um em vários anos, né, de trabalho do Abel Ferreira. E como eu disse, nesse ano tá liderando o Brasileirão, tá vivo na Libertadores, tá vivo na Copa do Brasil e é favorito para ganhar. Eu acho interessante e eu acho curioso também a relação do Abel Ferreira com o palmeirense. Ele parece um cara meio ressentido em alguns momentos. Ele, por ter vencido tanto com o Palmeiras, ele acredita que o palmeirense tem que ser grato a ele incondicionalmente. E isso é muito interessante de se ver. Ele é um treinador, como eu disse, controverso, que gosta de entrar em algumas polêmicas, né? Tá sempre criticando a arbitragem. Desde quando chegou ao Brasil, fala muito da organização do futebol brasileiro, de que devia ser diferente. Algumas pessoas dizem até que ele tem um viés meio colonizador, né? O português, o europeu português, que chega ao Brasil querendo ensinar a gente como fazer as coisas. E tem um pouco disso, sim. Mas essa gestão dele tem sido, de fato, muito vencedora. E parece que o brasileiro não consegue assimilar essa questão do resultado acima de tudo. A gente viu um pouco isso na seleção brasileira. A seleção brasileira talvez seja um exemplo de como o
torcedor não consegue admitir um futebol que seja feito só para ganhar, a não ser que ele só ganhe. A gente vê isso na seleção brasileira. Lá em 94, quando era um futebol mais pragmático da seleção, mais venceu, tudo ficou meio que bonito, né? O Mário resolvendo jogos quase sozinho, é coisa linda, o cara era gênio. O Bebeto era o homem do goleiro, que jogava bonito e tudo mais. Até o Dunga, que foi símbolo do futebol burocrático por conta da Copa de 90, quando venceu em 94, já se tornou um jogador muito maior do que ele realmente é. E o palmeirense tá entrando, acho que meio nessa, eu não quero dizer soberba, mas nessa onda de que, já que vai ganhar tudo, tem que ganhar jogando bonito. E a relação entre seleção e clube para o torcedor é muito diferente. O torcedor de clube, ele tem uma relação muito mais de coração com o seu time, né? Com a seleção brasileira eu entendo porque o torcedor queira esse futebol bonito sempre, porque é a seleção, né? São os melhores jogadores brasileiros, e para o brasileiro o melhor futebol jogado no mundo ainda é o do brasileiro, talvez não como time, mas como talento individual. O brasileiro ainda entende que o nosso futebol é o mais bonito. Eu tenho minhas ressalvas a isso, mas enfim, não estou falando de mim, estou falando do torcedor como geral, né? E o palmeirense que se acostumou em alguns momentos a ver um time que joga muito bonito na sua história, né? A primeira, a segunda academias, o time da Parmalat e tudo mais, ele está ainda esperando que esse Palmeiras Abel Ferreira, que ganha quase tudo, ou que briga pelo menos por quase todos os títulos, que jogue bonito e satisfaça todas as suas questões, né? Não só bata de mão aberta e fechada na cara de todos os seus adversários, mas que seja ainda um futebol exuberante, lindo de se ver. E eu particularmente não vejo o Abel Ferreira fazendo isso. Ele é um cara que, como eu disse, prioriza demais o resultado, não tem nenhum problema nisso, é uma forma de ver o futebol, e que foi muito amada pelo palmeirense em algum momento, mas essa lua de mel tá acabando, parece. Então o palmeirense tá sentindo essa questão em relação ao Abel. Eu não acho que a Leila, que é uma dirigente muito firme nas suas decisões e meio diferente desses dirigentes mais emocionados assim, do futebol brasileiro, ela é uma empresária. Então ela pensa muito mais nessa questão de resultados, né, como empresária que é. Para ela, acredito, tá tudo certo, porque o Abel Ferreira tem feito exatamente o que ela quer, que é brigar por títulos todo ano. Não venceu ano passado, como eu disse, mas é um time que segue brigando por títulos todo ano, então não vejo a Leila Pereira cedendo a uma pressão, que é muito mais de redes sociais, digamos, não vejo ela cedendo a essa pressão e se livrando do Abel Ferreira, mas é uma coisa pra gente acompanhar. O Palmeiras, de fato, não tá jogando um futebol muito bonito. Nas últimas rodadas, tem sofrido um pouco. O time não tá tão bem encaixado como esteve antes da Copa do Mundo. Vitor Roque voltando de lesão, Paulinho sempre lesionado. O goleiro Carlos Miguel tem falhado muito. Aliás, o Carlos Miguel é uma figura interessante da gente analisar um pouco, porque ele é um jovem goleiro que no Corinthians foi ganhando espaço, até que chegou à titularidade. E o Corinthians mandou o Cássio embora apostando no Carlos Miguel. Ele saiu do Corinthians, muita gente vê ele como um traidor. Não sei se é tudo isso. Para mim é só mais um jogador de futebol indo atrás do dinheiro. Foi para a Europa, voltou para o futebol brasileiro e foi logo para o Palmeiras, o maior rival do Corinthians. Então o corintiano fica ainda mais puto com ele. Mas, enfim. E ele apareceu no Palmeiras e foi uma trajetória muito parecida, porque ele chegou como reserva do Everton, que inclusive foi o terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Everton muito vencedor com o Palmeiras, uma história parecida com a do Cássio. O Cássio ficou, claro, mais tempo no Corinthians, é mais ídolo, mas de qualquer forma o Everton era o principal goleiro do Palmeiras naquele momento.
momento e o Carlos Miguel foi ganhando espaço. Ganhou a titularidade e o Palmeiras se livrou do Everton, assim como o Corinthians se livrou do Cássio, apostou todas as fichas no Carlos Miguel. De fato, ele é um excelente goleiro. Até antes da Copa do Mundo, todo mundo levantava o garoto como talvez o futuro grande goleiro do futebol brasileiro. E quando acabou a Copa do Mundo, com esse fim de ciclo dos nomes que nós tivemos nas últimas 3 Copas, que são Alisson, o Everton, Ederson, muita gente já tratava o Carlos Miguel como a certeza da camisa número 1 da seleção brasileira. E me parece que essa pressão fez mal a ele. Nesse pós-Copa do Mundo, o Carlos Miguel, já falhou gravemente em pelo menos uns 3 ou 4 jogos do Palmeiras. E isso meio que respinga no trabalho do Abel. O que é curioso, né? Porque se o Carlos Miguel não tivesse nesse momento ruim da carreira dele, ou esse momento de dúvidas dele, talvez o Palmeiras estivesse vencendo todos os seus jogos, não jogando bonito, mas vencendo tantos jogos, que essas críticas ao Abel ficassem embotadas pelos resultados, né? Mas isso não está acontecendo. O Carlos Miguel meio que está expondo ao público um futebol que não é tão bonito do Palmeiras. É uma combinação meio engraçada de se acompanhar. Eu acho que o Carlos Miguel ainda é um bom goleiro. Tem tudo para melhorar, tem tudo para se tornar, de fato, um goleiro selecionável para a seleção brasileira. Mas a gente vai acompanhar daqui para o fim do ano essa história, né? Até quando o Abel, para segurar o seu próprio trabalho, vai bancar o Carlos Miguel, que foi uma aposta do Palmeiras como clube, né? Como instituição, foi uma aposta palmeirense nele, e ele não está dando resultados nesse pós-Copa. É uma coisa que a gente precisa acompanhar. Bom, a gente falou aqui do Palmeiras, que tem uma gestão bem empresarial, um jeito de pensar muito mais moderno e tem dado resultados nos últimos anos. Vou falar do Corinthians agora, que é bem o oposto, né? O Corinthians vem de gestões muito amadoras, digamos assim. Um estilo que parece aqueles dirigentes dos anos 90, que eram mais figuras centralizadoras de decisões, né? E que colocavam o clube no mato a qualquer momento, assim, e se seguravam meio por causa dos resultados. Mas o Corinthians, o que é curioso, por mais que tenha vencido alguns títulos nesses últimos anos, não venceu nenhum de grande expressão. Venceu a Copa do Brasil no ano passado, mas esse é um título meio que secundário para o futebol brasileiro. O Corinthians não briga para vencer o Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato nacional, há muitos anos. Não briga para vencer a Libertadores desde o início da década de 10, né? Quando brigou, venceu lá em 2012, chegou muito favorito em 2013 e acabou saindo por conta daquela partida lá com o Boca Juniors, com questões de arbitragem, não vou entrar nisso agora, mas o Corinthians, depois de uma gestão muito vitoriosa, começou a entrar numas de queda da sua gestão, né? A gente teve o André Sanches como presidente em algum momento e foi ele o principal nome da manutenção do Tite, que veio a ser finalizada ali com o título da Copa Libertadores, para mim o maior título da história do Corinthians, isso em 2012, maior até do que os títulos mundiais. O Corinthians tem sofrido com a sua gestão. E o Osmar Stabile, que é o atual presidente, ele é uma figura que não consegue agregar todo mundo que está nos bastidores. Os bastidores do Corinthians sempre foram muito, muito quentes, né? Uma panela com água fervendo sempre, tem sempre essas brigas de bastidores, e o Corinthians tá nesse looping, né, de entra presidente, aí sofre impeachment, aí entra um outro, entra um de outro grupo político, depois sai, depois entra um que é do mesmo grupo político, mas aí a gente descobre que eles tinham brigas, então o Corinthians passa muito por isso. E esportivamente,
também não tem conseguido grandes resultados. Neste ano, com o trabalho do Fernando Diniz, que é um treinador assim, também muito controverso, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. O Corinthians, neste momento, eu estou gravando aqui o vídeo, está se aproximando da parte de cima do Campeonato Brasileiro, ali está na primeira metade da tabela, algo que não acontece há bastante tempo, pelo menos nesse momento do campeonato. E está vivo na Libertadores, tem boa chance de passar. Parece ser um ano melhor para o Corinthians para quem olha para o frio do número, né? Mas as questões do Corinthians são muito parecidas com as do ano passado, do ano retrasado. É um clube com uma dívida praticamente impagável. Tem toda aquela questão do estádio, né, da Neoquímica Arena, que tem que pagar, tem a dívida com a Caixa, já renegociou várias vezes. E é um clube que consegue arrecadar muito dinheiro por conta da sua enorme torcida, mas não consegue gerir esse dinheiro de uma forma responsável. E isso bate um pouco, para mim, na maior novela do momento do Corinthians, que é a do holandês Memphis Depay. A gente acompanhou a chegada dele, eu particularmente, como corintiano, era contra a chegada do Memphis, mas quando ele chegou, ele até deu algum resultado esportivo. Ele parece ser um cara que gosta, quando vai a outro país, de conhecer a cultura. Então ele veio aqui no ABC, foi às favelas, fez cabelo com o pessoal que faz trança em favela, sabe? Um negócio meio jornalismo bonzo, jogador bonzo, digamos assim, que mergulhou na cultura paulistana, para conhecer o que é o Corinthians. Não sei até que ponto isso é marketing ou não vou entrar nisso, mas de qualquer forma ele tentou se fazer um cara identificado com o Corinthians, e o corintiano em particular preza muito isso, né? Os grandes ídolos da história do Corinthians são esses jogadores que nem sempre foram brilhantes, mas que se identificaram com o torcedor. O torcedor corintiano em especial, que canta no estádio, que é maloqueiro e sofredor, né? Esse maloqueiro e sofredor tem um significado muito além do futebol. O corintiano se identifica como o cara trabalhador, como o cara que tem dificuldade para lidar com as coisas do dia a dia, que batalha, né? Que é um de nós que está aí na luta do dia a dia, pegando o metrô e pegando ônibus, e pegando chuva, e o corintiano bate no peito e assume essa questão como sua, né? Como um grupo de torcedores corintianos, é um grupo de trabalhadores, né? O pessoal que está na luta de classe diária. E os principais ídolos do Corinthians meio que conseguiram se identificar com isso, porque eram de fato trabalhadores, ou porque conseguiram se identificar com isso de alguma outra forma. Vou citar alguns aqui, por exemplo, o Casagrande. O Casagrande nunca foi um jogador brilhante, mas ele era um cara como a gente, assim, era um cara que tinha dificuldades, que gostava de música, gostava de sair, gostava de beber, teve problemas na sua vida pessoal, e o corintiano abraçou o Casagrande como um cara que era um corintiano, e para mim essa é uma grande questão. O Casagrande sempre foi corintiano, por mais que não tenha jogado só no Corinthians, mas ele era um cara que meio que representava o torcedor dentro de campo. A gente tem o exemplo do Neto, por exemplo, o craque Neto, que é um corintiano doidão, né? Como o corintiano adora o Neto porque se identifica com ele. É o cara que tá no boteco falando bobeira, mas que se alguém fala mal do Corinthians, ele começa a gritar, joga cerveja pra cima, aquela coisa, né? O Neto é um corintiano. Nesse estereótipo, né, do corintiano, o Neto é um pouco isso. O Corinthians teve, claro, outros ídolos que talvez não fossem tão assim, mas, por exemplo, teve o Sócrates, que é um cara que era médico,
que era um cara do interior, um intelectual de verdade, um marxista, enfim. Mas ele se identificava com o torcedor corintiano por conta desse lado da luta de classes que eu falei, né? E ele se doava demais dentro de campo. O corintiano valoriza muito isso, e eu acho que aí está uma diferença em relação ao Memphis. Eu tenho a impressão que essa relação dele com o torcedor corintiano é um pouco fictícia, assim, é meio fake. Parece ser uma coisa fabricada. Não sei se é fato isso, mas eu tenho essa impressão e acho que vários outros corintianos têm essa impressão. Enfim, mas de qualquer forma ele chegou ao Corinthians e deu resultado esportivo em algum momento. O Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista com o Memphis jogando muito contra o Palmeiras. O corintiano vencer o Palmeiras é muito especial, ainda mais esse Palmeiras que é tão vencedor e tão mais bem organizado do que os outros clubes. Então pro corintiano é quase que uma briga de Davi e Golias. E por ele ter sido um cara que jogou bem contra o Palmeiras naquele Campeonato Paulista, o corintiano meio que abraçou o Memphis. O Corinthians também ganhou uma Copa do Brasil com ele participando de gols, sendo um cara importante. Não foi o principal jogador corintiano, mas foi importante, né? Mas assim, é uma relação estranha entre o Corinthians e o Memphis. E essa novela da renovação dele, falei tudo isso para chegar a esse momento, essa novela da renovação do Memphis tem um pouco de tudo que eu falei. Essa identificação que é meio fabricada do holandês com o torcedor corintiano, mas que alguns compram a briga dele, os bastidores. E essa questão da diretoria, que num primeiro momento trouxe o Memphis quase que como uma cartada para dizer, olha, nós estamos fazendo o possível, mas quando trouxe o jogador não tinha dinheiro para pagar ele, tanto que tem uma dívida grande com o Memphis Depay. E agora, na hora da renovação, fez de tudo para ter uma justificativa para não renovar com ele. O que é muito curioso. Porque o Corinthians não tem condições de pagar o Memphis Depay. Nunca teve, muito menos agora. Ainda mais com a dívida. E o Memphis, como o Neymar, a gente já vai falar sobre o Santos, mas como o Neymar, ele, nesse momento antes da Copa do Mundo, ele estava pensando muito mais em jogar a Copa e menos no Corinthians. Então ele não participava de todos os jogos, ele não parecia estar tão integrado com o grupo corintiano como outros jogadores. E os dirigentes do Corinthians têm uma certa birra com o Memphis, porque quando de alguns títulos dos quais ele participou, ele se manifestou dizendo que a diretoria não era exemplar, que cometia erros e tudo mais, e isso ficou na cabeça dos dirigentes corintianos, e eles fizeram de tudo agora para o Memphis não renovar. E foi engraçado, porque fizeram assim, olha, a gente vai ter que diminuir o seu salário, achando que ele diria, não, então eu vou embora, mas ele falou, beleza. Aí falaram, não, mas a gente vai ter que renegociar a dívida que nós temos com você. E ele falou, beleza. E aí disseram, olha, você vai ter que fazer alguns exames médicos, porque a gente não sabe qual é a sua condição física. Ele falou, beleza, e fez os exames e passou nos exames. Até que o Osmar Stabile teve que vir a público e falar, olha, não veio a público, né, soltou uma nota, mas enfim, nós não vamos renovar com o Memphis Depay por questão financeira. Não é engraçado? Eles trouxeram o Memphis não tendo dinheiro. E tentaram uma justificativa para dizer, nós não temos condições de atender às exigências da primadona Memphis Depay, só que ele baixou a bola. E aí esse peso da não renovação ficou toda com a diretoria corintiana. E agora tem uma questão, né? O staff do Memphis diz, não, mas espera aí, a gente já tinha um acordo. Bom, enfim, o Memphis Depay, ele meio que aceitou todas as exigências do Corinthians, e o presidente, o Osmar Stabile, teve que assumir publicamente, em forma de nota, que não queria mais
a sequência com o Memphis, justificando, dizendo que é uma questão financeira, que ele está pensando na saúde financeira do Corinthians. O que parece meio que uma piada, assim, pro torcedor. O torcedor acho que ganhou essa questão muito fácil. Falou, peraí. Se vocês estivessem de fato pensando na questão financeira do Corinthians, nem teria trazido ele, né? Tudo bem que foi em outra gestão, mas... Pô, por que conversaram de uma possível renovação com ele? Então, já podia ter falado logo quando ele foi pra Copa do Mundo. Olha, Mendes, a gente não vai renovar com você porque não temos condições financeiras. Isso ficou muito claro para todo mundo. E agora o Memphis diz que tem já teria um acordo feito, né, com a direção, e pode ser que ele entre na justiça esportiva, que entre com ação na FIFA, ou que ele volte a conversar com a direção do Corinthians para permanecer no clube. E uma pessoa que se manifestou um pouco sobre isso, de alguma forma, né, foi o Fernando Diniz, o treinador, que eu disse lá no início, quando eu comecei a falar do Corinthians, que é uma figura meio controversa, assim, ele que se diz um cara que gosta muito dos jogadores talentosos, que prioriza o talento e tudo mais, ele vê o Memphis Depay como um desses jogadores muito talentosos que deveriam permanecer no Corinthians. Só que ele também entende essa questão financeira. Mas aí quando o Corinthians diz nós não vamos continuar com o Memphis Depay por conta da questão financeira, então ele diz, olha, então vocês têm que acertar a questão financeira com os outros jogadores que vão ficar. Então o Corinthians está nesse momento, né? E só para falar rapidinho sobre o Fernando Diniz, ele que chegou ao Corinthians se dizendo corintiano, e aí eu não duvido, acho mesmo que ele é corintiano, já jogou no Corinthians, né, quando era atleta. Todo mundo imaginava um time completamente diferente, porque o Diniz é aquele treinador que a gente conhece já há alguns anos, que tem um estilo muito particular, muito peculiar de treinar os seus times. E não tem sido assim no Corinthians. A gente não vê aquele futebol de excesso de toque de bola, a famosa saidinha do Diniz com o goleiro junto com os zagueiros ali, que já deu muito problema. Ele faz, de fato, um time que gira em torno dos seus melhores jogadores. No caso do Corinthians, é o Garro, que é o argentino meio-campista. Ele gosta desse tipo de jogador, já fez isso em outros times. Já foi o Coutinho lá no Vasco, já foi o Ganso no Fluminense, agora é o Garro no Corinthians. Mas não é um time que joga aquele futebol de muito toque de bola, de permanência da posse que ele fez em outros momentos. E eu não acho isso negativo. Eu sempre fui muito crítico do Diniz, porque ele me pareceu um cara muito unidimensional, assim, ele só sabia montar os times de uma forma. Se é uma adaptação para manter o cargo, porque ele sempre sonhou treinar o Corinthians, ou se é uma adaptação por uma reflexão sobre o seu trabalho, isso tanto faz. O fato é que ele está montando o time de outra forma. E a gente não sabe como isso vai ficar a longo prazo, mas eu tô achando isso melhor que se ele viesse tentando implementar um tipo de jogo que o Corinthians, ou que os jogadores do Corinthians não conseguiriam se adaptar. Não vejo nesse time atual do Corinthians jogadores que consigam fazer aquele futebol ultra associativo que ele propunha no início da carreira dele, quando ele começou lá no Audax, e aos poucos foi chegando a clubes maiores, né, no São Paulo, no Vasco, e sempre tentou implementar esse estilo de jogo, e isso não está acontecendo no Corinthians. Para mim, isso é bom. Pode chegar a esse ponto lá na frente, mas para início de trabalho eu acho que ele fez o correto. Ele entendeu como eram os jogadores do Corinthians e pensou em como fazer esse grupo de jogadores funcionar como time. Não é um time que joga o futebol mais bonito do Brasil, aliás, longe disso, mas talvez por ser corintiano ele entenda que o corintiano também aceita isso. Me
parece que foi uma boa estratégia do Diniz, não sei se consciente ou inconsciente, mas de qualquer forma tá dando certo em algum aspecto. Por isso, não é um time que você vai dizer, pô, vai ganhar tudo, não vai, mas deu certo, digamos. Eu vou falar dos outros dois clubes aqui grandes de São Paulo, o São Paulo e o Santos rapidinho. O São Paulo me parece um clube que está talvez no seu pior momento. A gente se acostumou a ver o São Paulo muito vencedor, especialmente ali nos anos 90, com Tele Santana, Miller, Raí, Palinha, Careca, aqueles jogadores espetaculares, né, treinados pelo Tele Santana. Depois, nos anos 2000, teve o famoso tricampeonato lá com o Felipe Ramalho. Era um time já mais batalhador, mas sempre muito vencedor. Sempre bateu no peito dizendo, e continua, né, dizendo, sou o único tricampeão mundial do Brasil. Talvez seja a única coisa que o São Paulino ainda tem para si, né? Assim como o torcedor da seleção brasileira que diz, eu sou o único penta, o torcedor São Paulino ainda diz, eu sou o único tricampeão mundial. Dizia que era o único tricampeão da Libertadores, mas isso já caiu por terra, né? O Palmeiras já é tri e o Flamengo já é tetra na Libertadores. Então esse título o São Paulo perdeu. O de tricampeão mundial eu acho que vai demorar para cair, porque a distância entre clubes europeus e sul-americanos só aumenta por conta dessa distância financeira também, né? Não era uma questão tão grande na época do tricampeonato do São Paulo. Hoje em dia, eu acho muito difícil que algum clube sul-americano seja campeão mundial contra um time europeu. E o São Paulo está num momento muito curioso, não consegue vencer títulos. O torcedor que ficou tão mal acostumado, digamos assim, com esse período vencedor, tá tendo meio que uma crise existencial, né? Não sabe como é lidar com esse tipo de coisa. Os outros, né, palmeirenses, corintianos e santistas já passaram muito por isso, por rebaixamento, clubes horríveis, né? Períodos de fila sem ganhar nada. O São Paulino, o atual São Paulino, não sabe o que é isso e não tá conseguindo lidar muito bem com isso. Parece que o clube, na sua forma diretiva, também não está conseguindo lidar com essa questão. Desde a chegada do Dorival Júnior, ele chegou para o lugar do Roger Machado, que assumiu depois de uma saída bizarra do Hernan Crespo, né? O Crespo fazia um bom campeonato brasileiro, foi mandado embora meio do nada, assim, e chegou o Roger Machado já com a torcida ressentida pela saída do argentino e assim meio que descontou a raiva, digamos, no Roger Machado, que nem tinha resultados tão ruins, não era nada demais, assim, mas também não era tão ruim. Ele descontou a raiva no Roger Machado e aí a direção do São Paulo foi atrás do Dorival, que era o último treinador que venceu um título importante pelo São Paulo, a Copa do Brasil. Aliás, a única Copa do Brasil da história do São Paulo. Foi buscar o Dorival, tinha trabalhado no Corinthians. E assim, o Dorival chegou, se a gente for olhar os números, ele faz um trabalho pior do que fazia o Roger Machado, mas ele tem um certo crédito com a torcida ainda, por conta desse histórico vencedor. Mas eu vejo ele um cara muito perdido assim, na direção do São Paulo. Parece um time sem identidade, não sabe exatamente o que quer fazer, não sabe se é um time ofensivo, não sabe se é um time defensivo. Tá num momento da temporada muito curioso para mim, porque tá mais ou menos naquele meio de tabela, né? Entre 10º e 13º ali, que é o famoso nem, não vai nem para Libertadores, mas também não tá brigando muito contra o rebaixamento, fica naquele marasmo assim, e o São Paulino odeia isso claramente, né? Dos torcedores talvez que tenha mais relação afetiva com a Libertadores, e nesse momento também está jogando a Sul-Americana. E a Sul-Americana é uma competição muito sugêneres, assim, porque é meio que a Série B da Libertadores, então ninguém, na verdade, quer jogar esse campeonato. Mas a partir do momento que está jogando, tem que ganhar, por ser um
grande, né? Quando é um clube grande, precisa ganhar a Sul-Americana, porque é aquele tipo de campeonato, metaforicamente dizendo, que você só tem a perder se você não for campeão. Ou você ganha a Sul-Americana, ou a sua participação foi um fracasso. E o São Paulo está nesse momento, né? Não aparenta brigar por nada de muito importante no Campeonato Brasileiro e precisa ganhar a Sul-Americana para mostrar para o torcedor que pelo menos ganhou alguma coisa. Então, se for eliminado na Sul-Americana, o São Paulino eu acho que meio que vai arrancar os cabelos. Porque quando parar para pensar e falar, peraí, a gente tá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, acabou a nossa temporada, o São Paulino vai ter um ataque de nervo. O que é, assim, é interessante de ver. Eu sei das grandes filas dos times paulistas, mais por estudo, né? Mas agora eu tô vendo o momento de como é um torcedor passar por isso de fato, né? Como corintiano já passei por alguns momentos muito tristes, né? Mas o São Paulino não. E é engraçado ver como o cara fica meio desesperado, assim, sem saber o que tá acontecendo. Não sei se você conhece aquele meme do pai do Cebolinha e do Cebolinha correndo, dizendo, o que tá acontecendo? Correndo pela sala, assim, tá meio como o São Paulino no Morumbi, não sabe bem como lidar com a situação. Tem os seus ídolos, né? Tem o Caleri, acabou de renovar, tem o Luciano, que tem uma relação estranha com o torcedor, em alguns momentos ele é amado, em outros a galera acha que ele é meio chinelinho, assim, meio desinteressado, é engraçado de ver. E os outros jogadores parecem mais de compor elenco ali, não é? Os últimos ídolos do São Paulo, alguns até voltaram, né? O Oscar se aposentou, teve um problema no coração, e teve que se aposentar do futebol. O Lucas voltou, não foi tudo isso, é um bom jogador e tal, mas não foi tudo isso e agora tá machucado com uma lesão séria, já tem mais de 30 anos, talvez até encerre a carreira em breve, né? E aí o São Paulino fica nessa situação de não saber o que está acontecendo. Eu diria que se o São Paulo não ganhar a Sul-Americana, o São Paulino vai pirar de vez. Não estou torcendo, digamos, para isso, mas que vai ser engraçado de ver, vai. E só sobre o Santos para mim é o clube na pior situação de todos esses que eu falei. Porque ele está disputando 3 frentes, está na tal Sul-Americana que eu acabei de falar, está na Copa do Brasil, mas não tem muita perspectiva de ser campeão, vai enfrentar o Palmeiras, que é muito melhor do que ele, e está no Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, e tem que lidar com o problema / solução que é o Neymar. O Neymar, a gente acompanhou, né, e falamos muito sobre a Copa do Mundo aqui na frente. A gente falou sobre essa questão do Neymar na Copa do Mundo e antes da Copa, o projeto do Santos era fazer com que o Neymar chegasse à Copa do Mundo. O Santos meio que se colocou de lado e se apresentou como um acessório da equipe do Neymar para que ele chegasse à Copa do Mundo. Ele foi bem sucedido nessa questão, o Neymar. Ele chegou à Copa do Mundo. Eu não levaria? Faz. A questão é que o Ancelotti levou e ele jogou a Copa. Não foi brilhante, mas enfim. Jogou. Mas agora esse projeto acabou. O Neymar já foi à Copa do Mundo. Então a gente não sabe qual é o grau de comprometimento agora do Neymar com o Santos. O Santos tem uma dívida astronômica com ele, chega a quase 100 milhões de reais, o que é para mim inacreditável, dever tanto para um jogador. Quando trouxe o Neymar, meio que comprou na baixa, mas pagou alto, por ele ter sido um jogador que marcou história no Santos, né? O início da carreira dele foi brilhante. Quando ele saiu daqui, muita gente colocava, e com razão, ele como um dos grandes ídolos da história do Santos. O cara foi campeão da Libertadores, foi campeão paulista, fez grandes campeonatos assim, pelo Santos, grandes jogos, grandes apresentações. Saiu de uma forma meio estranha quando ele foi ao Barcelona, né? A gente lembra daquela disputa do Mundial
foi em 2011. 2011 o Santos venceu a Libertadores, com o Neymar sendo o principal jogador. O Barcelona venceu a Champions League. E eles se enfrentaram lá no Mundial e foi aquele 4-0 massacrante, assim, do Barcelona para cima do Santos. E logo depois ele foi para o Barcelona. Isso deixou uma certa marca no torcedor santista. E essa volta dele, ele já estava em baixa, ele não tinha contrato com ninguém e não tinha interesse de ninguém da Europa. Ele foi meio que chutado do clube lá dos Emirados Árabes, né? Emirados Árabes, não, da Arábia Saudita, né? O clube saudita. Ele foi meio que chutado, não sabia para onde ir, e o único clube que quis ainda apostar no Neymar foi o Santos. Muito por conta dessa questão afetiva que eu acabei de falar. Não, se fosse pensar friamente, o Santos não deveria ter contratado o Neymar. Era uma aposta muito alta e muito cara, mas o Santos aceitou isso. E com algumas condições controversas, né? Tentou arrumar dinheiro de tudo que é forma, meio que patrocinador para bancar o Neymar e tudo mais, e hoje em dia tem uma dívida bizarra com ele. E me parece um jogador que não está tão comprometido assim com o Santos, nem com a própria carreira, digamos. Me parece que o Neymar cansou um pouco do futebol. Mas querendo ou não, quando ele entra em campo, ele ainda é o melhor jogador do time. O Santos tem uma defesa muito ruim, tá brigando para não cair novamente, o que é uma coisa interessante da gente perceber, né? O Neymar, quando chegou, o Santos tinha acabado de subir da Série B para a Série A. Na temporada que o Neymar jogou, na primeira delas, o Santos brigou para não cair. E agora briga para não cair novamente, o que dá a impressão de que a chegada do Neymar não mudou em nada o patamar do Santos para o futebol brasileiro. Esportivamente, não tem sido uma grande questão o Neymar no Santos. E nem no que diz respeito ao marketing, porque a equipe do Neymar trabalha para o Neymar, não trabalha para o Santos. Parece que só o Santos que cedeu nessa relação. Só que aí você vai ver a dívida que o clube tem com ele e fala, não, peraí, o Neymar também cedeu em algum ponto. Então a gente fica nessa, né? O Santos vai depender do Neymar para ter uma temporada decente? Vai buscar o título da Copa do Brasil e da Sul-Americana? Vai tentar ganhar algum campeonato para fechar a história com seu camisa 10 com o título? E aí corre risco de cair no Campeonato Brasileiro? O Neymar praticamente não joga fora da Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro, só jogou em Santos. Vale a pena? Não sei. Aí o dirigente do Santos vai ter que dizer. O torcedor, me parece, não gosta dessa relação, mas digamos que o Santos vença a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Torcedor é torcedor, no fim vai ser um título. Então para o Santista pode ser que vale a pena. A gente vai ver. Eu queria só rapidamente também falar sobre os clubes aqui de São Bernardo do Campo. Nós estamos em São Bernardo do Campo, nos estúdios da transmissão aqui em São Bernardo do Campo. E nós temos dois times aqui que estão na ativa, né? O São Bernardo Futebol Clube e o Esporte Clube São Bernardo. O São Bernardo Futebol Clube joga aqui em São Bernardo, mas treina fora. E o Esporte Clube São Bernardo joga em Diadema. Então, são coisas curiosas para a gente acompanhar. Eu vou falar sobre um pensamento que eu vim amadurecendo enquanto eu pedalava para chegar aqui nos estúdios. Bom, a gente tem então os dois clubes aqui na cidade de São Bernardo que estão ativos, né? O Esporte Clube São Bernardo está jogando a Copa Paulista, que é um campeonato menor, é mais para preencher o calendário dos times que não tem uma competição nesse segundo semestre. E o São Bernardo Futebol Clube está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito mais importante, né? É um campeonato nacional que dá vaga à Série A do Brasileirão. Você imagina, um time aqui da cidade jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol brasileiro, seria muito importante. E o São Bernardo Futebol Clube chegou a liderar a Série B, mas
Mas agora a tendência é que fique mais no meio de tabela. Teve uma troca de treinador, era o Ricardo Catalá, agora é o Vinícius Bergantin. Estreou com vitória, depois já perdeu um jogo aqui em São Bernardo. Então a gente imagina que o Tigre, que é o São Bernardo Futebol Clube, fique mais ou menos no meio de tabela ali da Série B. A manutenção na Série B em si não é um problema, é uma conquista, digamos assim. É a primeira vez que joga a competição, se conseguir continuar na Série B do Campeonato Brasileiro, esse é um bom resultado. Até me parece que essa era a primeira meta da diretoria do São Bernardo Futebol Clube, que é gerida pela empresa Magnum, né? Mas por ter liderado o campeonato em algum momento, o problema, né, da expectativa é a decepção, né? Então se criou uma expectativa muito maior do São Bernardo Futebol Clube, que ele não tinha como cumprir para mim. E agora parece que é uma temporada decepcionante, mas na verdade não é isso. O São Bernardo, estando no meio da tabela da Série B, é um bom resultado. Mas a questão que eu queria trazer dos times aqui da região, muito mais do que o campeonato que eles estão disputando, é essa relação com o torcedor de futebol de São Bernardo do Campo. É muito curioso que aqui no ABC, por estarmos na região metropolitana, a gente tem o ônus e o bônus de estar muito próximo da capital. Então aqui é difícil você criar uma relação de torcida, uma relação afetiva do clube aqui da nossa região com o torcedor, porque a gente está tão próximo da capital que o cara que mora aqui em São Bernardo, como eu, ou é corintiano, é palmeirense, é santista, é São Paulino, e eventualmente torce para algum outro clube, mas assim, quando o dele não está jogando. O Santo André e o São Caetano já tiveram um certo sucesso e tentaram se posicionar como clubes, como o segundo time do coração da galera aqui da região, né? O São Caetano chegou em final de Libertadores, chegou em final de Campeonato Brasileiro. Aliás, na final da Libertadores eu estava lá, em 2002, fatídico ano de 2002, né? Que o São Caetano chegou na final, tinha tudo para ganhar e acabou perdendo nos pênaltis. Eu fui um dos torcedores que jogou a bandeirinha do São Caetano lá no gramado do Pacaembu. Não sugiro, não faça isso, mas eu fiz na época. O Santo André já ganhou uma Copa do Brasil em cima do Flamengo, mas esses clubes, eles perderam força e hoje os dois disputam a tal Copa Paulista que eu falei, onde está o Sport Clube São Bernardo, e são dois dos piores times da competição. E é muito difícil você conquistar o coração do torcedor aqui da região por essa proximidade com a capital. É uma coisa muito curiosa de se ver. No interior, a gente vê que o torcedor do interior de São Paulo tem um carinho pelo seu clube. Vou dar o exemplo de Campinas. Ponte Preta e Guarani têm torcidas muito apaixonadas. Em Bragança Paulista, o Bragantino é um time que era muito amado. Depois virou Red Bull Bragantino, isso caiu um pouco, mas o Bragantino era muito amado. Em Araras tinha União São João de Araras. Em Piracicaba tem o 15, o povo ama o 15 de Piracicaba lá, mas aqui na região metropolitana é difícil estabelecer essa relação. A gente vê, por exemplo, em Barueri teve time, nunca foi um time muito amado. Aqui no ABC tem os dois São Bernardo, tem o São Caetano, tem o Santo André. O Água Santa de Diadema tem uma relação um pouco diferente, porque ele vem do futebol amador, né, da várzea, então ele tem essa relação um pouco mais próxima com o torcedor da cidade de Diadema, mas também é difícil de estabelecer essa relação. Então eu acho que as diretorias, tanto do São Bernardo Futebol Clube como do Sport Clube São Bernardo, eles têm essa missão de tentar se tornar o segundo time do São Bernardense. E eu acho isso muito difícil e eu acho que as diretorias não querem entrar nessa briga, o que para mim é mais triste. Em algum momento, o São Bernardo Futebol Clube tentou ser o time do torcedor aqui da cidade. E até, assim, o torcedor ia bastante ao 1º de maio porque tinha uma relação um pouco mais próxima. A gente tinha o projeto Tigrinho aqui na cidade, né, escolinha de futebol, que tinha relação com o São Bernardo Futebol Clube, mas isso foi se perdendo.
E a partir do momento que o São Bernardo Futebol Clube virou uma SAF, ou seja, uma empresa, como o resultado esportivo está sendo pensado muito mais com essa cabeça de empresa, de uma coisa mais imediata, não se cria esse lastro com o torcedor que precisa ser criado do chão para cima. E isso não acontece aqui em São Bernardo do Campo. Na época de glórias do São Bernardo Futebol Clube, glórias é forte, né? Mas na época em que era mais popular o São Bernardo Futebol Clube, a gente percebia isso. Eu citei o Projeto Tigrinho, mas, por exemplo, quando ia ter jogo do São Bernardo, a gente via carro de som chamando o torcedor para ir acompanhar a partida no 1º de maio, que é um estádio histórico para a história do Brasil, onde nós tivemos as grandes greves aqui. Então tinha tudo para se criar uma relação de baixo para cima muito interessante com a cidade de São Bernardo. Talvez pelo momento político também, isso não foi muito bem explorado pelo clube, porque já estava entrando nessa questão mais de uma polaridade um pouco mais agressiva, e o clube teve medo de se relacionar com essa história do 1º de maio. Talvez eu tenha que elaborar um pouco mais essa minha teoria, mas acredito que faz algum sentido. Mas, de qualquer forma, essa relação não se consolidou. E hoje em dia, aqui em São Bernardo do Campo, se eu pergunto para as pessoas, você sabe que o São Bernardo Futebol Clube está jogando a Série B? A maioria delas não sabe, o que é muito triste. Eu vou finalizar aqui só com 2 assuntos rápidos, né? O Vinícius Júnior e o Endrick renovaram seus contratos com o Real Madrid. O Endrick, no pós-Copa, aliás, antes da Copa, ele estava no Lyon e voltaria para o Real Madrid no pós-Copa, mas como o Real Madrid assinou com o José Mourinho, havia essa dúvida se o Mourinho gostaria de ter o Endrick no seu elenco. Ficou uma celeuma ali se ele iria para o futebol italiano ou não, mas o Endrick acabou renovando o seu contrato com o Real Madrid. E o Vinícius Júnior, para quem não viu, ele fez uma harmonização facial, parece outra pessoa agora, né? Mas enfim, ele renovou também com o Real Madrid. Houve uma conversa com o Arsenal lá da Inglaterra, que eu acho que serviu muito mais para aumentar a valorização do Vinícius Júnior. Talvez se não pintasse uma proposta muito forte em cima do brasileiro, o Real Madrid não brigasse tanto para acelerar essa renovação, mas de qualquer forma renovou com o Vinícius Júnior, se não me falha, até 2032. É um contrato espetacular. O Vini Júnior é um dos principais jogadores da história do Real Madrid já. Quando chegou muito cru ainda, jogou no Real Madrid B, aos poucos foi ganhando espaço, se tornou em algum momento o principal jogador do Real Madrid, depois da saída do Benzema. A gente lembra, né? O principal era o Cristiano Ronaldo, o Benzema era o segundo na linha ali. Depois virou o Benzema, o Real Madrid contava com o Rodrigo e o Vini Júnior meio que como coadjuvantes ali, mas depois da saída do Benzema, especialmente, né, o Vini Júnior se consolidou como um dos principais jogadores do Real Madrid. Com a chegada do Mbappé ficou essa dúvida, né, quem seria o cara ali, que me parece que é o Mbappé, mas de qualquer forma aconteceu a renovação com o Vinícius Júnior e ele seguirá no Real Madrid. E para fechar aqui, notícia desta semana, o Lionel Messi deu a entender que já pensa na sua aposentadoria. Messi, que nas últimas 2 Copas do Mundo carregou a Argentina até a final. A gente falou bastante sobre a Copa aqui na pré-comunicação. Na Copa, agora é a pré-comunicação dos esportes. Mas enfim, o pai do Lionel Messi, né, o Jorge Messi, faleceu. Durante a Copa ele já estava bem doente, a gente lembra lá na estreia que ele chorou ao fazer o gol e tudo mais. Depois foi perguntado por que, ele não quis dizer, mas disse que era algo relacionado à vida pessoal dele. Depois a imprensa descobriu que o pai dele estava doente. O pai dele, Jorge Messi, faleceu. Ele tinha uma relação muito próxima com o pai dele, era quem geria a carreira dele, esteve sempre próximo a ele, né? E agora, que o Jorge Messi faleceu, o Lionel
deu a entender que não sabe se ainda tem forças para continuar e disse que pode ser que eventualmente pare de jogar em breve, né? Ele ainda tem contrato com o Inter Miami, se não me engano, mais 2 anos. Parece que vai até 2028 o contrato dele com o Inter Miami. A gente não sabe se ele vai cumprir esse contrato até o final ou se eventualmente vai se aposentar antes disso. Acredito que ele jogue até 2028, talvez dispute a próxima Copa América com a Argentina, faça o seu último torneio internacional com a seleção e aí abandone a carreira. São os assuntos de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Lembrem-se do like, se inscrevam no canal. A ideia é que a gente continue com esses vídeos. Eu não fiz algo muito factual, né? Porque a frequência dos vídeos ainda não está muito bem estabelecida, então não quero que vocês fiquem aí com opiniões sobre o passado, né? Por mais que eu ainda fale de bastante coisa velha, também não quero dar notícia fria aqui toda semana, né? Mas enfim, fica por aí. Agradeço a todo mundo que esteve conosco, que acompanhou. Aquele abraço. Tchau. Chegou a hora, a emoção vai começar. No pique certo pra torcer e vibrar. É garra, é jogo, é pura emoção. Aprende